As últimas chuvas que caíram em Goiás deixaram um rastro de destruição em vários municípios. Você viu lá aquelas imagens de Catalão que a gente está mostrando aqui para você mais uma vez? Casas destruídas, cidades alagadas, rompimento de represas e até de barragens. Como é que fica o tempo para os próximos dias, hein? Nós vamos saber disso agora com o repórter Maicon Leão. Os moradores de Catalão, na região sul do estado, viveram uma noite de terror. A cidade foi invadida pela água que por onde passava provocava estragos. Foram 4 horas de chuva, mas em apenas 2, choveu quase a metade do esperado para o mês inteiro. 2020 começou com muitas chuvas e estragos por várias partes de Goiás. Logo na primeira semana do ano, os moradores de Pontalina viveram um pesadelo. Com a força da chuva, uma represa se rompeu e a cidade ficou alagada. Uma casa foi levada pela força da água. A água levou toda a sua casa, com os bens deles todos lá dentro. Olha aqui para vocês verem, a casa era lá na frente, já não vê mais nada. Dias depois, foi a cidade histórica de Pirenópolis a ser atingida pela força da água e do vento. Esse vídeo impressionante mostra quando as barracas da feira e até as pessoas são arrastadas. Os ventos chegaram a 70 km por hora. Árvores caíram, algumas foram arrancadas, ruas foram bloqueadas, muros inteiros caíram. 5 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas para o hospital. Na cidade de Arenópolis, a aproximadamente 280 quilômetros de Goiânia, o pequeno Eduardo, de 5 anos, morreu depois que o nível da água de um rio da região subiu com a chuva e ele foi levado pela correnteza. O corpo do menino foi encontrado a 10 quilômetros do local onde ele e o pai caíram da moto. Aqui na capital e na região metropolitana, a chuva também assustou nos últimos dias. A poucos quilômetros dali, na Avenida C, no Recreio Panorama, a ponte caiu e esse carro branco foi levado. Na rodovia dos Romeiros, um motociclista foi arrastado pela força da água. E na GO 070, parte da pista desmoronou e o tráfego precisou ser desviado. Nem o hospital materno-infantil escapou da enchente. Salas foram alagadas. E olha, gente, os cuidados devem ser redobrados porque a chuva, a previsão é que ela continue. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou nesta terça-feira um alerta laranja que inclui o estado de Goiás. Isso significa um risco potencial de chuvas fortes, com ventos de até 60 km por hora, com quedas de árvores e até alagamentos. Alagamento, e a grande questão é saber se essa chuva vai continuar ou não, né? Em quais regiões ela será mais forte. Almir Costa pode responder para a gente juntamente com a Elizabeth. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Esse alerta laranja foi mudado de cor para amarelo. Elizabeth Alves está aqui, ela é a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia aqui em Goiás. Essa mudança é boa ou ruim, essa mudança de cor? Boa tarde, Almir. Pois, melhorando, né? Sim, saímos do laranja, que é uma alerta de 60 quilômetros, de 80 a 100 milímetros, e muda agora para o amarelo, que significa 30 milímetros, 40 milímetros, ou acumulado de 50 milímetros em 24 horas. É menos pior. É menos pior, exatamente. Então, mas ainda tem aquela rajada de vento de 40 km por hora, isso ainda pode acontecer, principalmente na região centro-norte aqui do estado, e também ainda pode atingir a região ali sudeste, porque tem umidade e calor, e aí pode formar aquela nuvem no finalzinho do dia. Região de Catalão que foi bastante afetada, né? Exatamente. Então ainda pode ocorrer algumas pancadas por lá, mas pancadas isoladas. Elizabeth, para a gente encerrar, aqui em Goiânia hoje o céu está parcialmente aberto, tem sol, mas pode ter chuva também? Sim, sim, porque tem bastante umidade, calor, que é o combustível aí, umidade e calor, para aquela chuva no final do dia, pancada no fim do dia de 30, 40 milímetros, isso pode acontecer ainda, ou também aquela chuva mais à noite ou na madrugada. Mas ainda tem sim essas condições, porque a gente está aí com o sol, mas o sol já melhorando, né? Temperaturas de 31 graus, para amanhã também continua essa condição, abertura de sol, mas ainda as pancadas de chuva. Ok, Elizabeth, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal do Meio-Dia. É menos chuva, mas ainda tem chuva e preocupação. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tá certo, tem que ter cuidado. Abraço para Elizabeth, abraço para você, Almir.